Olá, tudo bem? Vamos começar a partir de agora a tratar sobre o surgimento das organizações. Esta é o começo do conteúdo da disciplina de teoria das organizações, em que a gente está dividindo por aula nesse primeiro momento, né? Essa primeira aula a gente vai sobre o surgimento das organizações. Depois a gente vai falar sobre as eras, né? Desde a era agrícola, né? Até a era da informação, para depois a gente terminar esse módulo com as teorias das organizações, pelo menos as principais teorias. Bem, aqui em relação ao surgimento da organização, é interessante que a gente comece a observar que organizar é colocar em ordem. Organizar é também fazer uma determinada atividade em ordem. Então, nesse caso aqui, a gente está falando em organização, mas no sentido de um grupo de pessoas eles trabalhar em conjunto buscando um determinado objetivo. E esse objetivo aqui a gente está relacionado ao mundo do trabalho, certo? Então, o início dessa organização ela vai se dar na Idade Média. É interessante que a gente saiba disso. E que todo o contexto que a gente vai falar aqui está de acordo com Chavenato, né? E os seus livros sobre a iniciação à teoria das organizações, certo? Então, logo de início, o que a gente é interessante a gente saber que hoje a gente vive numa sociedade organizada, mas nem sempre foi assim. Então, a partir do momento da sociedade em que houve o feudalismo, propriamente dito, que o homem também ele se organizava de certa forma para trabalhar, né, para os seus senhores, então a gente já vê uma espécie de organização a partir daí. O seu contexto maior ele está quando a gente vê o fenômeno da era industrial, né, até chegar à revolução industrial, porque o homem ele sai do campo das suas atividades primitivas, daquelas atividades a maioria manuais em que ele mesmo tinha contato direto com seu cliente. Ele produzia, ele era marceneiro, carpinteiro, alfaiate, todas essas funções que socialmente eram conhecidas, pescador, tudo. Ele larga tudo isso com aquele sonho que é colocado na cabeça dele pela burguesia, né, da época também, aquele sonho de ganhar mais dinheiro, de deixar de trabalhar, porque a máquina ela vai fazer tudo. Quando na realidade a gente sabe que isso aí também foi é, uma loucura, né? Foi uma ilusão em relação a isso, certo? Mas a ideia praticamente de organização foi essa, é de você está no mundo organizado, sim, mas não organizado dessa forma de você trabalhar. Você trabalharia cada pessoa com a sua função e que depois você passa a construir e produzir e distribuir também riqueza. Essa é a idade que a gente tem de sociedade também, né, nos dias atuais. Então isso aqui é interessante logo de início a gente saber, né? Então as organizações, o contexto que a gente vê hoje, elas são formadas por pessoas dentro e fora delas, né? Então, veja bem, então existem dois grupos de pessoas. As pessoas que a gente fala que está, por exemplo, fora delas, vamos começar exatamente pelo oposto, são aqueles em que a organização trabalha propriamente para eles. Então, é o cliente, de certa forma, o consumidor final. Porque nenhuma organização ela existe é, por si só, ela precisa também trabalhar para quem se destina a sua produção. A organização ela vai produzir. Então, para que se destina? Então, esse que o cliente seria a razão da existência, porque
Se esse cliente passar a gostar dos produtos e serviços oferecidos pela organização, ele compra. Caso contrário, ele não compra, passa à frente, deixa de adquirir aquele produto e serviço também. E aí é que vai determinar o sucesso ou o fracasso. Toda organização precisa de pessoas que dela participe para poder operar adequadamente. Então, também a questão das pessoas em que estão trabalhando nela é interessante. Porque uma organização só com as paredes, ela não é organização. Ela é apenas uma instituição, ela é apenas um prédio, mas ela não necessariamente é uma organização. Então, nesse caso, ela precisa também das pessoas. Ela precisa que se faça alguma atividade ali dentro dela, certo? Então, isso aqui a gente pode chamar logo no início da organização. Então, é aquele grupo de pessoas, é aquela entidade em que ela precisa de pessoas internas e externas. As pessoas internas, como todos os que trabalham dentro dela, independente da sua hierarquia, né? Vendedor, tem o operário que vai trabalhar com as máquinas, tem o gerente de produção, supervisores, não importa. Todas as pessoas em que estão dentro dela, então faz parte, são as pessoas internas. E as pessoas externas, então, os clientes. É claro que existe também outras pessoas aqui, o governo, os fornecedores, os acionistas, mas principalmente os clientes, porque são eles que consomem. É para eles que o produto e o serviço são feitos. E nesse contexto de organização, a gente tem que começar a ver que é um contexto completamente capitalista, em que toda organização ela visa o lucro, né? Aqui não é apenas uma condição subsistente que você tira aquilo que dá para você viver, não. Você vai viver para o lucro. Você vai ter que todo o dinheiro que você investiu, é claro que você vai também buscar isso aí, o seu próprio salário, mas acima de tudo, depois de pago todas as despesas, o importante nessa forma que é o lucro, certo? Então, nesse primeiro momento, é interessante a gente saber que, como conceito de organização, é claro que não existe um conceito fechado, certo? Mas o que a gente pode dizer é que é uma forma como se dispõe um sistema para atingir o resultado pretendido. Normalmente é formado por uma, duas ou mais pessoas que executam funções de modo controlado e coordenado, com a missão de atingir um objetivo em comum com eficácia. O que a gente também pode falar aqui é o seguinte, que nessa organização existem pessoas que têm objetivos particulares, pessoais. Elas têm objetivo com o dinheiro que ela vai ganhar a partir dali, que ela vai oferecer o seu trabalho, ela também vai ter um dinheiro em troca. Então ele tem seus sonhos, seus objetivos. E ao mesmo tempo, elas trabalham em conjunto para conseguir também o objetivo da empresa, da organização, que em busca de um lucro ela tem que operar com qualidade, com eficiência, ela tem que produzir a quantidade também esperada para que as pessoas possam consumir. Pensar exatamente como fazer essa produção também, em que tempo a gente vai fazer isso, em que quantidade, qualidade e tudo isso. Então, existe dois objetivos aqui comuns. Um é que cada pessoa tem o seu objetivo pessoal, seu sonho, digamos assim. E aí, para ela conseguir atingir o objetivo no dia de hoje, precisa de dinheiro. E a organização, que precisa de pessoas para trabalhar e tem o dinheiro, mas não tem as pessoas, então ela oferece uma troca. Você entra com o trabalho e a organização entra com o capital. E aí você termina trabalhando no objetivo da empresa para, no final, procurar conseguir o seu objetivo também, certo? Então, partindo desse pressuposto, é interessante a gente saber isso. A organização ela surgiu para que as pessoas em conjunto possam desenvolver uma missão
para uma outra pessoa, para um outro grupo de pessoas. Você trabalha para uma empresa. Você deixa de trabalhar para si, como o alfaiate, né? O marceneiro, o carpinteiro. Então, todas essas pessoas que antes trabalhavam e depois passava o produto consumidor final e pegava o dinheiro com isso aí, com forma de sobrevivência também. Então ele passa a fazer as operações que a gente vai ver depois. Esse dinheiro, esse cliente já não é mais dessa pessoa, ela é da empresa. E a partir daí ele trabalha em troca de um salário. A gente vai dar todos os detalhes depois, mas agora de início é interessante que a gente saiba isso, ok? Então, por hoje é só e até a próxima aula.